When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want some? Olá pessoal, como estão todos vocês? Meu nome é Juliana e vamos dar continuidade então à disciplina de Zoonose e Saúde Pública. Hoje o tema será One Health, One Medicine. Nossa, aula em inglês? Mais ou menos isso. Eu gostaria de contar para vocês hoje sobre esse tema que é relativamente novo, mas vamos seguir as partes. Em primeiro lugar, vamos começar aqui com a nossos slides e depois a gente vai para sites da web e depois a gente vai para as considerações finais. Então, vamos seguir aqui com os slides, Esse aqui é a capa da nossa aula. One Health, One Medicine. Para introduzir esse assunto, eu gostaria de mostrar em primeiro lugar esse mapa, eu que gosto bastante de mapas, que traz a visão do mundo dividida em duas partes. Uma parte amarelinha, que seria o norte, relativamente norte, entre aspas, até aqui aparece um norte entre aspas, e o sul verdinho. Essa categorização é em relação ao desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos aparecem em amarelo e os verdinhos são os países em desenvolvimento. Se a gente pensar em relação à economia, nós sabemos que temos economias emergentes, como a do Brasil, dos BRICS, por exemplo, Brasil, a Índia, China, inclusive a África do Sul. E eu poderia incluir a Coreia aqui, Coreia do Sul, principalmente, Eles estão numa posição bastante confortável em relação à emergência de suas economias. A Rússia, misteriosamente, veio parar aqui em cima, no norte. Mas esse não é o único mapa que ilustra o norte e o sul em relação ao desenvolvimento. Esse outro aqui, que é uma publicação das Nações Unidas, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, então traz, na verdade, outras escalas aqui em relação ao desenvolvimento, que eu comentei agora há pouco. Então, quanto mais escuro, mais desenvolvido, quanto mais claro, menos desenvolvido, e aqui em cinza, países onde não se sabe qual é o índice de desenvolvimento humano. Então, nós estamos aqui, ó, que situação confortável. O Brasil, os nossos vizinhos mais próximos aqui também são super confortáveis. Olha o Uruguai. Agora, Paraguai e Bolívia, a gente já sabe, Aqui está como medium, mas a gente tem que ficar atento com as nossas fronteiras. Em compensação, o Chile aqui aparece bastante desenvolvido, eu concordo, é mesmo, e a Argentina também como um país bastante desenvolvido. Em relação ao resto do globo, olha a situação do continente africano. Se não fosse por algumas ilhotas aqui na proximidade, não teria nenhum lugar que é considerado altamente desenvolvido. Por outro lado, nós temos então a América do Norte, a Europa, a Itália aqui com a sua botinha, alguns pontos isolados da Ásia, a Austrália, Nova Zelândia, e aí se resume o desenvolvimento humano. Mas, ao meu ver, o desenvolvimento humano não é só essa questão econômica, não, que é a nossa visão principal. O desenvolvimento humano envolve saúde. E no contexto One Health, One Medicine, eu quero dizer que a saúde deve ser considerada globalmente, independente se é saúde humana, se é saúde animal ou saúde ambiental. Se o ambiente sofre, quem participa, quem convive naquele ambiente sofre junto. Desde 1984 já existe esse conceito da saúde geral, saúde global, só que só em 2008 é que houve um comprometimento sério entre as medicinas para que realmente o One Health fosse adotado e fosse considerado como uma política de saúde para o mundo.
Então, até uma informação do Instituto de Medicina da Academia de Ciências dos Estados Unidos, das 1.461 doenças infecciosas que reconhecidamente acometem humanos, aproximadamente 60% são causadas por patógenos de vários hospedeiros. Atenção, veterinários, esses 60% que acometem as pessoas fazem parte dos nossos animais também. Como não nos inserirmos nesse contexto? Outra informação muito relevante que aparece lá no site do One Health Initiative é em relação às doenças emergentes e reemergentes. Então, do que tem aparecido nos últimos tempos no planeta Terra, 70% são doenças veiculadas por artrópodes ou zoonoses. Ou as duas coisas, né? Vamos tomar como exemplo aqui o nosso território tropical. Então, nós temos aqui os emergentes, vírus rósseo, vírus oropouche, febre amarela. Febre amarela a gente consegue dividir entre outros países, né, os nossos colegas. A febre amarela aqui, ela pode aparecer inclusive na região da Amazônia e tudo mais, né. Os nossos vizinhos aqui, machupo, vírus Andes, maiaro, guaranito, mas a gente nunca ouviu falar disso. Por quê? Porque são doenças emergentes, porém, não são doenças que se tornaram epidemias a ponto de que saísse na notícia. Por isso que nós não vemos isso. Então, entre aspas, elas além de serem emergentes, são negligenciadas, porque a gente raramente ouve falar. O que a gente ouve falar com bastante frequência? A febre hemorrágica do dengue. Essa sim tem bastante comentário. E atualmente, super atualmente, o vírus chikungunya. Só fazendo um paralelo do chikungunya, também é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti, para a nossa alegria. Então ele começou lá no território africano, circulou por todo, entre aspas, o sul pobre, chegou no norte pobre, que na verdade não é norte pobre, né? É o norte rico, mas fica no sul. Circulou pela Austrália, chegou na Europa, chegou no Caribe e agora está descendo para a gente. É um vírus que se adaptou tranquilamente do Aedes aegypti para o Aedes albopictus e circula feliz da vida aqui para a gente através do Aedes aegypti. Só de última informação, é só essa semana aqui, última semana de setembro de 2014, o estado da Bahia já está sofrendo bastante as consequências, assim como o Amapá. Fora outros estados do país que a gente ainda não sabe como é que está a situação do chikungunya. Mas tudo isso, para a gente, o chikungunya é uma doença emergente, é uma doença que não tinha aqui e começou a ter transmissão local, ou seja, transmissão autóctone. Olha a gente tentando sobreviver a 70% entre doenças zoonóticas ou transmitidas por vetores. Mas a gente pode incluir como vetor nesse aspecto os artrópodes, doenças veiculadas por roedores e outras ainda aqui, incluindo os morcegos, que é o caso do ebola. O mapinha do ebola a gente já pode pintar mais para cá, né? Que o ebola está feliz da vida circulando aqui no oeste do território africano, e o pessoal já está com medo do ebola chegar para a gente. Mas olha, até atravessar esse oceano e os indivíduos portadores chegarem vivos, eu acho que demora. É mais fácil o chikungunya realmente circular o planeta e chegar para a gente do que o ebola atravessar o oceano. Como conceito principal, o One Health está relacionado ao esforço colaborativo multidisciplinar para otimizar a saúde das pessoas, animais e ambiente. Então, é uma saúde integrada, a fim de promover, melhorar e defender a saúde e bem-estar de todas as espécies. Nesse pacote não entra só a questão de saúde animal, aspectos em relação a animais não terem doenças. Entra bem-estar animal, bem-estar humano, saúde coletiva. Entra tudo isso num pacote só, reforçando a cooperação e colaboração entre médicos, veterinários e demais profissionais de saúde e através da promoção de pontos fortes em liderança e gestão para alcançar os objetivos. Nós, veterinários, temos que atentar que esse pacote todo de trabalho inclui planejamento e execução de atividades de saúde geral.
Dois pontos que eu gostaria muito de destacar é que uma vantagem muito grande de aplicar o One Health, de vivenciar e, enfim, de tornar isso uma política pública ativa, é o grande impacto na saúde pública e o grande impacto econômico de ações conjuntas para a elaboração e execução de programas de controle, programas de prevenção e, sobretudo, protocolos terapêuticos. Se a maior parte dos recursos e a maior parte dos pensamentos e planejamentos forem executadas aqui, ó, nos programas de controle e programas de prevenção, certamente muito menos teria que ser despendido em protocolos terapêuticos. Se a gente previne, se a gente controla adequadamente, o protocolo, a terapia, a reabilitação, entre aspas, vira secundária, né? Outros pontos a se discutir aqui em relação ao One Health são as zoonoses, eu coloquei como aspas, porque são tantas as zoonoses que a gente poderia ficar aqui um ano falando só delas, né? As questões de bioterrorismo, na VET, graças a São Michael Jackson, a gente não sofre tanto com bioterrorismo, porém nós temos outros terrorismos, que poderíamos incluir aqui o tráfico de animais, né? Principalmente essa questão de levar animais portadores de algum tipo de enfermidade para áreas indênes, então a gente pode começar uma nova epidemia. Animais sentinela, a gente trabalha bastante com isso, introdução de animais para verificar a existência ou não de alguma doença naquele local. E um aspecto que a gente não consegue trabalhar muito por falta de base educacional é o aspecto psicossocial. Por mais que sejamos humanos e trabalhemos com humanos, nós não temos uma formação adequada para trabalhar o aspecto psicossocial. Nesse pacote aqui, entraria perfeitamente o veterinário junto com o psicólogo, junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto inclusive com os biólogos e o pessoal da engenharia ambiental. Dá para trabalhar tanta gente para melhorar esse planeta, né? Gostaria de fazer só um paralelo em relação a esse artigo. Ele faz uma revisão de literatura sobre as zoonoses e One Health. O Dr. Satish e o Dr. Callum fazem uma meta-análise sobre artigos publicados sobre esses temas e tudo mais ao longo do tempo, desde 1984 até 2012. E, maravilhosamente, depois da virada do milênio, é que as publicações começaram a ter maior frequência. Publicação, aqui compreendam como publicações em revistas indexadas, especializadas para um público pesquisador. Não estamos falando aqui de informes de saúde pública e nem nada para as pessoas leigas e comuns, né? Aqui são publicações sobre o One Health relacionadas ao mundo científico. Por que só depois da virada do milênio que foi aumentar esse número de artigos? Veja bem, ele divide aqui, né, que países desenvolvidos, em azul, países em desenvolvimento, em vermelho, e trabalhos conjuntos entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, fecham essas publicações. Então, só mais um pouquinho. Aqui, depois da virada do milênio, aumentou drasticamente o número de publicações. E quem tem publicado sobre isso? Os países desenvolvidos. Ora, mas se o país é desenvolvido, será que eles não deveriam sofrer de outras doenças? Doenças relacionadas à idade, doenças relacionadas à obesidade, à violência. Alto lá. As doenças emergentes têm aparecido justamente nos países desenvolvidos. E ele engloba aqui como países desenvolvidos os Estados Unidos, o Reino Unido, Austrália, França, Brasil, Canadá, Alemanha e Japão. Em compensação, aqui nos países em desenvolvimento, ele coloca que o que tem aparecido com maior frequência são as doenças endêmicas, englobando Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, China, Etiópia e Bangladesh. Cá entre nós, eu achei uma lisonja maravilhosa o Brasil fazer parte aqui dos países desenvolvidos, porém, a nossa condição de doenças endêmicas é enorme, todos sabemos já. E aqui é o país da Copa, né, gente? Antes da Copa, na verdade, quando começou o ano, eu tive a disciplina presencial de zoonose, saúde pública, e falei pra turma, gente, esse ano é ano da Copa, chikungunya tá chegando, ninguém tá nem aí com a saúde pública,
E a hora que chegar o chikungunya, vai chegar junto à chuva, aí a gente não vai saber mais o que que é dengue, o que que é chikungunya. Dito e feito, não levamos a taça, mas vamos levar uma picada atrás da outra, né? Outros pontos bastante interessantes do artigo é que nos últimos 30 anos, em média, uma doença emergente apareceu por ano. Então, estamos em média aí com 30 doenças emergentes. E os países desenvolvidos, preocupados com isso, passaram a publicar mais, né? E de 1940 a 2004, foram identificadas 335 doenças infecciosas emergentes e de 60 a 70% destas são zoonoses. Isso aqui é aquela carinha de espanto, né? Os dois olhinhos e a boca aberta. Gente, de 60 a 70% das doenças emergentes são zoonoses e nós veterinários estamos fingindo que não é com a gente? Nós temos tudo a ver com essa saúde. Agora aqui, ó, 3 pontos em que nós devemos muito trabalhar, inclusive o ambiente, mas com muita força. Segurança alimentar, questões de agricultura, incluindo a pecuária, né, agropecuária e as zoonoses. Temos que nos envolver nesse aspecto. E como fazer isso? Né? Buscando informações, publicando mais, mas o mundo também não é só pesquisa, nós temos que agir a campo. Temos que ter preparo e conhecimento em relação às zoonoses para que possamos ir a campo e efetivamente colaborar com o planejamento e com a execução de políticas públicas de saúde. Para obter informações, então nós temos, desculpa, só voltando um pouquinho, né, as publicações especializadas. Aqui no PubMed eu coloquei uma busca super simples sobre doenças zoonóticas no Brasil, Zoonotic Disease Brazil. Olha só o que apareceu, 523 publicações com esse tipo de palavra-chave. Entre elas, né, eu fiz uma listinha aqui, eu coloquei em marrom as parasitárias, em vermelhinho aqui os vírus, em azul as bacterianas ou micóticas, né? E coloquei aqui em amarelo a generalidades, né? No caso, doenças veiculadas por vetores, por roedores, por morcegos, enfim, que pode ser qualquer um desse tipo de agente. Olha a gama de informações que o Brasil está levantando. Agora você pega e olha esse monte de agente aqui, infeccioso, parasitário, infecto-parasitário, como você quiser. Olha essa quantidade de agentes. Quais deles são efetivamente endêmicos? Quais são emergentes? Quais são zoonóticos? Quais são exclusivos de animais? Quais têm potencial zoonótico? Estamos no inferno. Eu gostaria só de dar um alerta. Aqui tem o MRSA, que são os Staphylococcus aureus resistentes à meticiclina. Esse ponto da resistência a antimicrobianos é uma informação muito séria, muito importante, principalmente pelo uso indiscriminado de antimicrobianos pelas pessoas e pelos veterinários em seus animais. A gente come antibiótico através da carne, a gente come pesticida através dos vegetais e depois a gente não sabe por que não consegue combater micro-organismos na gente, ou pior, não sabe por que está tendo câncer a rodo e em gente tão nova às vezes, né? Mas, enfim, voltando ao mundo das doenças infecciosas, eu gostaria de salientar algumas publicações, estão todas disponíveis em links lá no blog, no igeia.blogspot.com. Então, tem lá a Vigilância em Saúde, né, dos cadernos de saúde de atenção básica. É uma publicação de 2009 que traz doença de Chagas, febre amarela, LTA, leptospirose, acidentes por animais peçonhentos e raiva. Então, você olha, meu amigo, tudo tem a ver com a gente. Porque ou é transmitido por vetores alados, ou transmitido por roedor, ou transmitido, agora na nossa realidade atual, obrigada, São Michael, pelos morcegos, ou ainda os animais peçonhentos, que também são parte do nosso trabalho. Outras publicações que vale a pena estudar são o Guia de Vigilância Epidemiológica, que traz mais ou menos umas 18 zoonoses ou doenças comuns a animais e pessoas. O Guia de Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos, o Guia de Bolso de Doenças Infecciosas Parasitárias, o Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil, porque se a gente não souber isso, provavelmente o agente de saúde também não sabe, a gente tem que contar para ele como é que ele deve proceder caso a gente mesmo se acidente
né, e tem a possibilidade da raiva. E essa publicação aqui, né, apesar dela não estar por último, eu vou falar por último porque é uma publicação muito interessante. Essa DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica lá de Santa Catarina, tem várias publicações muito interessantes sobre diversos assuntos e aqui, inclusive, vigilância e manejo clínico de brucelose humana. Eles falam sobre tudo, eles são um estado extremamente preparado. Eu tenho certeza que, né, a partir disso, a gente consegue compreender, assim, é um estado tão organizado, tão preparado, que é por isso que eles são livres de febre aftosa, estão caminhando para ser livres de brucelose, tuberculose e para tudo quanto é doença. E eu tenho certeza que Santa Catarina ainda vai cobrar pedágio para a gente passar por lá, se não for separado do resto do país, né? Que é um estado extremamente organizado e tem protocolo para tudo. Né? Essas duas publicações, o Manual de Controle de Roedores e o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, são publicações antigas, necessitam urgentemente de revisão, né? E eu espero que em breve saia, né, alguma informação nova. Assim que sair, eu passo para vocês. E eu quero aproveitar esse momento para passar algumas informações online aqui. Em primeiro lugar, o site do World Veterinary Association, falando da Conferência Global sobre One Health, em associação da World Vet Association com a World Medical Association. Ou seja, a Associação Mundial de Veterinários com a Associação Mundial de Médicos. Né, já estão planejando essa conferência global que vai acontecer no ano que vem, né, em maio de 2015, na Espanha. Infelizmente eu não posso ir, mas se alguém quiser viabilizar minha viagem, eu vou adorar. Né? Poderia participar tranquilamente, se fosse o caso, passar uns 15 dias lá na Europa para passar um relatório completo sobre o One Health para vocês. Né? Mas enfim, o importante é que o mundo está discutindo sobre isso e que políticas devem ser adotadas, né, para a implantação e a execução do One Health em todo o território terrestre. Outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é o site do One Health. Eu vou aqui no Home, né, começar do começo. Então, o site do One Health traz para gente um monte de informação interessante. Aqui, ó, a figurinha que eu usei no slide. Sobre o One Health, as missões, as informações de avisos, as notícias, enfim, todo tipo de informação sobre o One Health. Então, vale a pena entrar no site, ó, onehealthinitiative.com. Este ano, por exemplo, houve aquele encontro da Organização Mundial de Saúde Animal aqui no Brasil, que foi realizado em Foz do Iguaçu, em que foi tratado assim, o que se espera dos veterinários do futuro. Né? E a saúde coletiva, isso no coletivo eu quero dizer saúde humana, animal e ambiental, tem que fazer parte das nossas grades, tem que fazer parte dos nossos currículos e tem que fazer parte, ó, da cabecinha de todo mundo. Mesmo que você resolva trabalhar numa especialidade que não se aplique especificamente o One Health, você tem que explicar para o proprietário, você vai explicar para o produtor, você vai fazer sua parte One Health. E no mínimo, você vai ter alguém na sua família para alertar. Bom, enfim, né, essa é a etapa de hoje. Os exercícios já estão disponíveis, né, na plataforma e conforme surgirem as dúvidas, podem entrar em contato pelos canais do Facebook, do WhatsApp, todos os canais que vocês quiserem, por e-mail. Então, até a próxima. Tchau!